Or to the clouds. Fechou. Bom, gente, boa tarde. Todo mundo bem aí? Como é que vocês estão hoje? Boa tarde. Tranquilo? Bom, acho que a ideia hoje era bater um papo sobre gestão de tempo, né? Falar sobre tempo. Aí, durante as últimas semanas ali, principalmente os últimos dias, eu fui perguntando pro Rafa, para a Manu, o que eles achavam que era interessante trazer, porque quando a gente fala sobre tempo, a gente pode falar um monte de coisa, né? Existem ferramentas, existem conceitos sobre tempo, parte de organização, agenda, performance, produtividade, a gente pode abordar vários temas. Mas eu acredito que hoje o mais interessante seja trazer o conceito inicial, que seja o primeiro passo, né? Como começar a olhar para o tempo de uma forma diferente. Quando a gente fala sobre tempo, o termo gestão de tempo, para mim, já é um pouco controverso, porque a gente não gere tempo nada, né? O tempo, a gente não tem poder sobre o tempo. Ele tem muito mais poder sobre a gente do que a gente sobre ele, né? A gente tem que se adaptar ao tempo e usar ele de uma forma efetiva, aproveitar o tempo. Mas gerir ele efetivamente, assim, controlar as horas, ou vou jogar umas horinhas para o dia seguinte, fazer algo do tipo, é algo que foge ao nosso poder, né? Talvez o tempo seja um dos únicos fatores ali que o homem realmente não pode controlar. E a ideia de tempo como aliado é trazer justamente a ideia de produtividade, mas não produtividade do tipo, putz, trabalho, mas sim produzir durante os espaços de tempo de uma forma que você tenha algum resultado, algum benefício com isso. Então, por exemplo, descansar é também ser produtivo, né? Parar para descansar, ter um tempo para você, ter um tempo para a sua saúde, ter um tempo de lazer, ter um tempo determinado para o trabalho, para a família, são coisas que são produtivas, né? Quando a gente fala sobre produtividade, principalmente em ambientes como corporativos, empresas, geralmente existe a ideia de produtividade muito atrelada só a trabalho, mas produtividade ela é um ciclo onde a gente precisa sempre produzir, sempre ter resultados. E se você quer sempre ter resultados, se quer ser consistente naquilo, é importante que se tenha o descanso, que se tenha o sono, que se tenha o lazer, que se tenha o prazer, relacionamentos, tudo isso tem que estar atrelado ao seu tempo. Então, para começar, né, a trabalhar no conceito de tempo, falar sobre tempo, eu pensei hoje em trazer algo que é relativamente simples, mas que é importante, que é um direcionamento, né? Tem uma frase que ela agora está ficando mais famosa por causa das redes sociais, mas tem uma frase que ela é dita dentro acho que é ou do livro ou do filme do Alice no País das Maravilhas, que é para quem não sabe para onde o coelho pergunta para Alice, para onde você quer ir? E ela não sabe. E aí ele responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E quando você pensa nas suas atitudes durante o dia, quando a gente pensa sobre produtividade, quando a gente pensa sobre objetivos na vida profissional, pessoal ou qualquer âmbito, isso se aplica da mesma forma. Se a gente não sabe o que a gente quer ou para onde a gente está indo, qualquer caminho serve, né? Então, se hoje aqui eu sou um profissional e tal, mas eu não sei para onde eu quero, só estou tapando buraco, eu vou pegar qualquer tipo de trabalho, mesmo que não pague muito bem, ou mesmo que não faça muito bem para minha autoestima, eu vou fazer qualquer coisa. Então, a ideia de ter direcionamento é justamente para que você tome atitudes não baseadas no imediatismo ou até no prazer imediato, que é comum hoje em dia, principalmente pelo alto número de estímulos que a gente tem, né? Hoje os nossos aparelhos celulares, as televisões, marketing em si é feito para chamar sua atenção e você ganha um prazer imediato naquilo. Existe uma liberação de endorfina quando você está ali rodando um Instagram, quando você come um doce. Então, esses prazeres imediatos, às vezes, tiram tempo da gente daquilo que realmente interessa. Então, quando a gente fala sobre direcionamento, é saber para onde você quer ir. Obviamente, os caminhos vão mudando, a gente tem objetivos de vida diferentes e conforme o tempo passa, a gente tem experiências, a gente vai entendendo as coisas com mais clareza. Mas o que eu vou sugerir hoje é o seguinte, todo mundo se tiver, por favor, papel e caneta na mão, ou até mesmo
pode ser o celular, mas algo para anotar, porque a gente vai começar com algumas perguntas básicas ali, e isso pode ser um material interessante para vocês também. Eu vou dar um direcionamento para que, após a ligação, vocês possam continuar até a pensar em algumas outras áreas, tá? Então, eu vou só dar um minutinho para vocês pegarem um papel, caneta, ou ter aí um bloco no Word, no computador, não sei onde vocês estão logados. Esse daqui é talvez o passo mais básico e essencial para que a gente comece a pensar em relação ao tempo, que é saber para onde quer ir. Então, aqui eu vou abordar objetivos pessoais, mas também profissionais. E vocês podem anotar da forma que for mais fluida para vocês. Mas vamos pensar aqui o seguinte: logo de cara, quais são alguns objetivos pessoais ou profissionais que vocês têm? Sem pensar em prazo, nada do tipo, mas logo de cara, coisas que vocês querem alcançar na vida. Né? Então, por exemplo, eu pretendo, em algum momento, ter uma empresa aí bem consolidada, pretendo viajar o mundo, conhecer pelo menos um pouco de cada continente, isso é um objetivo pessoal meu. Eu pretendo, em algum momento, casar. Alguns amigos meus falam que eu sou louco, mas eu pretendo, em algum momento, casar, pretendo ter filhos, isso são objetivos pessoais. Profissionalmente, eu pretendo, em algum momento, ter uma equipe que faça uma parte mais operacional para mim, eu esteja mais numa parte de gestão, então isso é um objetivo profissional. Quais são os objetivos profissionais e pessoais que já vêm à mente? Coisas que vocês imaginam que vocês vão ter ou gostariam de ter em algum momento. E aqui eu peço que até desligue o julgamento, sabe? Isso aqui é muito difícil, ou então, eu não sei se eu vou ter dinheiro para isso. Eu quero que vocês pensem com a cabeça de uma criança que sonha e não tem problema nenhum sonhar. Aliás, a gente está só fazendo exercício, então por que deixar o julgamento tão crítico? Então, sempre pensando em coisas que vocês almejam, coisas que vocês desejam. Gostaria de um dia ter ali uma casa na praia, um objetivo pessoal. Gosto muito de conectar com a praia. Mar, são coisas que me conectam com a natureza. Podem ser objetivos materiais também, tá? Então, gostaria de ter um carro, por exemplo. Que carro você gosta? Que carro você se vê dirigindo? Gostaria de ter um relacionamento, se não tem? Qual que é o tipo de pessoa que você acha que seria legal, ideal ter ao seu lado? Que lugares? Colocaram algumas coisas? Eu estou vendo só 3 pessoas, mas colocaram já algumas coisinhas, deu para pensar? Ok, ok. Coloquei Beleza. aqui. Beleza. Por que eu iniciei de uma forma assim, mais ampla? Porque eu quero que vocês comecem a estimular um pouco a criatividade, pensar nas coisas que vocês querem, quais são os objetivos. Às vezes a gente tem objetivos na cabeça, mas a gente nunca conseguiu colocar no papel, nunca efetivamente colocou algo no papel, nunca pensou nesses objetivos, né? Eu quero viajar, mas para onde? Quanto mais específico a gente for, é sempre melhor. Quais são os lugares, o que te atrai? Mas eu quero que agora, segundo ponto, segundo tópico que vocês vão escrever, é basicamente o seguinte: quais são os seus objetivos pessoais ou profissionais para os próximos 7 dias? O que vocês precisam ou querem almejar na próxima semana, nos próximos 7 dias? O que você precisa ou tem como obrigação, como responsabilidade, ou algo que você gostaria de implementar? Então, na próxima semana, por exemplo, eu preciso iniciar uma prospecção urgente para um cliente. Na próxima semana, eu gostaria de retomar uma rotina de treino e alimentação que acabou se perdendo nas últimas semanas por conta da correria.
Na próxima semana eu preciso comprar alguma passagem que eu tenho urgência, porque eu tenho que ir para o Rio de Janeiro e quanto mais tempo passa, mais fica caro a passagem. Então, quais são os objetivos, as responsabilidades, coisas que vocês precisam na próxima semana? Gostaria de, na próxima semana, ir no cinema, tem um filme que está passando, que vocês gostam, fazer algum passeio, encontrar alguém, ver o jogo do seu time. Beleza. Depois essa lista pode aumentar, tá? Por isso que eu sempre sugiro até o papel e a caneta, porque depois vocês podem olhar para isso e ir incrementando e colocando mais coisas, desde que não seja algo que vá saturar a semana de vocês, deixar vocês doidos aí com um monte de coisa para fazer ou pensar. Mas pensando nisso, e seguindo um pouco a lógica, o próximo tópico, eu gostaria que vocês pensassem nos objetivos pessoais ou profissionais nos próximos 30 dias. Onde você, Manu, vai estar daqui a um mês? Mari, Tom, Pedro, César, onde vocês se veem, Tati, daqui a um mês, 30 dias, desculpa, o que vai estar diferente, o que mudou, o que você quer almejar. Daqui a um mês eu pretendo já ter entregado esse projeto, que agora eu vou ter iniciado a prospecção. Daqui a um mês eu pretendo ter selado no papel ali uma sociedade num projeto que eu estou há um tempo já trabalhando. Daqui a um mês eu pretendo talvez ali me programar para tirar uns 2, 3 dias de férias que eu estou precisando. Daqui a 30 dias eu me imagino um pouco mais tranquilo em relação a alguns processos que eu estou arrumando agora. Eu quero ter alguns processos da empresa, financeiro, organizacional já mais definidos. Daqui a 30 dias eu já vou estar na minha rotina normal de rituais matinais, treinos, alimentação. Vou voltar a correr porque meu joelho está um pouco melhor. Quais são os seus objetivos pessoais, profissionais? O que você imagina daqui a um mês, basicamente? Muita coisa já vai ter acontecido, já vai ter passado a eleição, vai começar a Copa, né? O que a gente vai estar fazendo daqui a um mês, daqui a 30 dias? Então, a gente vai estar quase aí já no final do ano, quase no último mês do ano, né? Daqui a um mês, seu final já. Beleza. Pensaram nisso? Agora eu acho que vocês já imaginam que a gente vai subir um degrau. Mas esse tipo de reflexão é bom porque ele não é comum da gente fazer no dia a dia. Só que agora, quais são os seus objetivos pessoais e profissionais em 6 a 12 meses? Aonde vocês vão estar em talvez um ano? O que você se imagina fazendo daqui a um ano? Que lugar, talvez? Eu me imagino daqui a um ano, por exemplo, num escritório maior já, com uma equipe trabalhando. Eu imagino daqui a um ano já com uma nova aquisição, às vezes vocês estão se programando. Daqui a um ano eu me vejo, por exemplo, com um carro mais novo, eu me vejo programando para uma viagem internacional ali, talvez uma primeira que eu vá fazer para a Europa, que eu não conheço. Daqui a um ano eu vejo minha vida um pouco mais tranquila do que a rotina que eu tenho hoje, um pouco mais estabilizada, então com alguns processos funcionando, tendo gente aí que está auxiliando para que as coisas façam sentido.
Daqui a um ano eu já vou ter lançado pelo menos 2 infoprodutos. Daqui a um ano eu vou estar posicionado no mundo digital de uma forma diferente, uma certa autoridade. O que você vê daqui a um ano? 2023. Chegando aí em outubro de 2023. Vai ter um ano já com um novo presidente. Como que você se vê daqui a um ano, quase acabando aí 2023? Como que vão estar as coisas? Como você iniciou o ano? O que chegou no meio, no fim do ano, e você está alcançando os novos projetos, novos objetivos? Que objetivos talvez esses em um ano tenham relação com aquilo que a gente pensou lá no começo, objetivos de vida, coisas que a gente imagina como um todo, alcançar em algum momento na vida? Como vai estar seu corpo, sua mente, sua organização pessoal, seu físico? Onde vai estar o Outliers? O Outliers vai ter um aplicativo já? O Outliers vai ter quantos alunos? Será que esse encontro que a gente vai fazer daqui a um ano vai ser presencial? Eu vou estar num palco? Quantas pessoas vão estar nesse auditório? Agora, a gente vai subir mais um degrau, porque essa é a graça. Conforme a nossa mente vai se acostumando também com esse tipo de exercício, nosso subconsciente vai auxiliando para que a gente consiga enxergar algumas coisas. E visto que em um ano algumas coisas vão estar totalmente diferentes nos seus objetivos pessoais, nos seus objetivos profissionais, como você se imagina daqui a 10 anos? Eu já vou ter talvez bem mais cabelos brancos, que agora eu já tenho alguns. Eu acho que eu já vou estar no estilo William Bonner, com a faixinha branca aqui, provavelmente. Como será que vão estar as coisas em 10 anos? Onde você se imagina? Onde você vai estar morando? Quem são as pessoas que vão estar do seu lado? O Rafa vai estar tipo aquele, tem um filme que o Jack Chan tá todo grisalho assim, vai ser bem o Rafa assim. Senhor Miyagi. Oh, daqui a 10 anos, quais os objetivos profissionais? Onde vai estar o Outliers em 10 anos? Se em um ano vai estar aplicativo, em 10 anos vai estar como? Talvez a maior plataforma digital de desenvolvimento pessoal e físico do país? Por que não? Talvez com quantos 10, 20 milhões de seguidores? Quais os objetivos pessoais? Em 10 anos eu quero estar talvez melhor fisicamente do que agora. Eu quero ser aquele tiozão rasgado, sabe? Aquele tiozão bombado que só fica com a pele velha e o resto fica bem. Quem sabe? Em 10 anos eu não vou dar tiozão ainda, se Deus quiser. Agora, quais os objetivos em relação ao relacionamento? Em 10 anos provavelmente já vou estar casado. 10 anos pensando aí no primeiro filho, talvez. 10 anos já vou ter conhecido pelo menos alguns países, uns 2, 3, não sei quantas viagens eu vou ter feito. Em 10 anos eu vou, com certeza, ter uma empresa bem posicionada no mercado, trabalhar só com clientes que façam sentido. Em 10 anos eu já vou ser uma autoridade em desenvolvimento pessoal no marketing digital no país e dando palestras fora do país. Voltar para as universidades dos Estados Unidos que eu fui como atleta
talvez para palestrar, para dar uma aula. 10 anos eu vejo isso muito possível. O que você vê em 10 anos para você? Quais os objetivos pessoais, as pessoas que vão estar do seu lado? Como você vai se portar? Que tipo de profissional você vai ser? Vai estar na prática com alunos? Vai estar gerindo pessoas? Como você se vê em 10 anos? 2032. 2032, que loucura, hein? Quando eu assisti aquele filme do Will Smith lá, o Eu, Robô, e via 2030, eu achava que nunca ia chegar a 2030. Quais são os objetivos de vida em 10 anos? Quão diferente você vai estar do hoje? Quão diferente você quer estar do hoje? Beleza. Acredito que deu para pensar bastante. Deu para trazer um direcionamento. Se a gente tivesse num treinamento aqui, onde eu tivesse até mais próximo de vocês presencialmente, pode ter certeza que eu ia bem mais longe que isso. Bem mais. A gente usar talvez algumas outras técnicas de concentração, respiração direcionada, mas a gente ia bem mais longe. Só que a ideia aqui, como é falar sobre tempo, é que talvez alguém aqui, só para eu entender, alguém aqui já tinha pensado, colocado no papel de alguma forma o que se imaginava em 10 anos, em um ano. Beleza, legal. Mudou alguma coisa da última vez que você colocou, do que da última vez você pensou? Está semelhante? Mais ou menos. Legal. Por que eu pergunto? Gente, esse aqui é basicamente uma reflexão para colocar a gente nessa questão do direcionamento que eu falei. É o entender para onde se está indo. Por que eu falei? Eu poderia fazer inúmeros exercícios para iniciar, mas por que eu decidi trazer esse hoje? Porque quando a gente fala sobre tempo, a maior ferramenta, a maior técnica em relação a tempo é a priorização. Você prioriza o tempo inteiro. Nesse momento, às 2 da tarde dessa sexta-feira, eu priorizei estar aqui do que estar em outro compromisso. Eu tive que priorizar. E a partir do momento que eu priorizei, que eu escolhi estar aqui, eu não posso estar em outro lugar. Quando eu sair daqui e eu decidi parar para tomar um café, eu vou estar priorizando aquele café. Se eu decidir que depois vou para uma reunião, eu estou priorizando aquela reunião. A questão de prioridade é que não existe prioridades, não existe plural de prioridade. Prioridade é prioridade. E tempo é sempre uma questão de priorização. Você sempre prioriza algo naquele momento, porque a gente vive o agora. Onde a gente está agora? Aqui. Que horas são? Agora. O que você é? Você é esse momento. Não tem como. A gente pode ter projeções futuras, a gente pode ter experiências passadas, mas a gente é esse momento. É só o que a gente tem, esse momento. E nesse momento é quando você prioriza algo. Desde o mais pequeno, pode ser um copo de café, tomar aqui um chá, pode ser uma nova reunião, pode ser uma atitude que vai me colocar mais perto desse meu objetivo de 10 anos, ou pode ser algo que vai me afastar desse meu objetivo de 10 anos. Por isso, quando a gente fala sobre tempo, a questão em si sobre tempo é prioridade. É saber priorizar aquilo que faz mais sentido para você nesse momento e que esteja, nesse momento, mais ligado com aquilo que você quer para você lá na frente. Se eu quero ser um profissional ligado ao desenvolvimento pessoal e todos os momentos que eu tenho, como esse, eu faço uma decisão, uma priorização que me afasta disso, então eu estou ligado ao desenvolvimento pessoal, mas todas as vezes eu escolho trabalhar
com eventos X, Y, Z. Outro dia me convidaram para fazer um evento novamente, como eu já fiz em alguns outros momentos da minha vida. Trabalhei em eventos como modelo, alguma coisa do tipo. Aí me convidam agora e eu faço uma prioridade. Em vez de estar aqui, estar num evento como esse, eu tô me afastando ou estou me colocando perto desse meu objetivo de 10 anos? Eu estou me afastando ou estou me colocando perto daquilo que eu faço hoje? Então, quando a gente fala sobre tempo, o principal ponto é saber priorizar o que faz mais sentido com esse norte que a gente tem e o que faz mais sentido com aquele dia, obviamente. Às vezes a gente não vai fazer todos os dias escolhas que vão sempre ser gigantescas, mas os pequenos passos é que vão colocar a gente perto disso. Então, se eu quero me tornar, se o Outliers quer se tornar a maior empresa de desenvolvimento pessoal e físico do país no digital, ela tem que dar um passo por dia. É um post por dia. É uma aula por dia. É um encontro desse por semana. Esses são passos. Talvez não sejam passos gigantescos, mas não existem passos gigantescos, porque sempre você vai ter que dividir. É um passo importante para isso. Então, a questão de priorização, ela está ligada diretamente às suas decisões. E eu acredito que essa seja a intenção principal de trazer esse exercício. É entender se as suas decisões hoje, elas estão alinhadas com aquilo que você espera daqui a um ano, daqui a 5 dias, 7 dias, um mês, um ano, 10 anos. As decisões que você está tomando hoje, elas estão alinhadas com isso? Elas estão te colocando mais perto? Se eu quero ser um profissional X, eu estou tomando atitudes que um profissional X tomaria? Olhando para essa pessoa que você desenhou em 10 anos, os lugares que você estaria em 10 anos, as decisões que você toma hoje, elas estão te colocando próximo? Se você pode até chamar eu chamo de Felipe do futuro, mas pode até dar um nome para ele. O Felipe do futuro tomaria essa atitude que eu estou tomando agora? Ela está me aproximando do que eu quero como pessoa, como profissional? Esse é o primeiro questionamento, porque a partir do momento que a gente faz um questionamento como esse, a gente entende a diferença entre atitudes e decisões que colocam a gente perto do que a gente quer ou que dão uma recompensa imediata. E é isso que determina hábitos. Tá? A gente poderia entrar em vários aspectos aqui. Se eu entrar numa parte técnica, a gente precisaria de algumas horas para falar sobre tudo isso, sobre ciclos do hábito e etc. Mas a ideia principal que eu quero trazer é a seguinte. Hoje em dia, o maior desafio que a gente tem em relação a tempo é tomar essas decisões que estejam alinhadas com aquilo que a gente realmente quer, o que realmente interessa para a gente. Seja em um ano, seja em 10 anos, seja em uma semana. Por que é um desafio hoje? Imagina que é o seguinte, o nosso corpo, aqui eu acredito que eu estou falando com várias pessoas que entendem, são educadores físicos, que entendem sobre a parte física. Mas imagina que esse nosso corpo aqui, ele foi feito para viver num ambiente natural, na natureza. A gente foi se adaptando, foi criando tecnologia, tudo isso aconteceu. E isso é ótimo, porque traz bastante recursos para a gente. Por exemplo, a possibilidade de eu estar conversando com vocês em estados diferentes, cidades diferentes, horários às vezes até diferentes. Então é um benefício. Porém, a nossa mente, tecnicamente falando, ela não foi feita para lidar com tantos estímulos. A gente tem estímulos demais hoje. Então, enquanto eu estou falando com vocês, meu relógio vibra, o celular pisca, desce notificação, a televisão está ali, o barulho aqui fora. Então, é um monte de coisa que vai chamando a nossa atenção. E o nosso cérebro é, sim, uma máquina incrível. Ele é uma máquina sensacional. Porém, eu faço uma brincadeira nos meus treinamentos, que ele também é um pouco egoísta. Nosso cérebro ele é egoísta. Ele precisa de uma sensação de recompensa em relação àquilo que você faz e toma de decisões. Então, por exemplo, qual que é a dificuldade de uma pessoa de adquirir um hábito saudável? Né? Pensando até numa parte de exercício físico. A pessoa que olha para aquela atividade como, nossa, eu vou ficar cansado, vou ter que correr, nossa, alongar, isso dói, pelo amor de Deus. Respirar, eu não consigo ficar de olho fechado. A pessoa que está enxergando por essa ótica, por que ela dificilmente ela consegue ter consistência? Porque ela não consegue ver recompensa, a mente dela não viu recompensa ainda, ela não ganhou algo com aquilo. Agora, aquele cara que todo dia vai, treina, e ele fica se olhando no espelho, ele olha, nossa, eu tô ficando maravilhoso, meu Deus do céu. E ele começa a sentir recompensa, ele tende a ter uma consistência maior. Isso pode vir em vários aspectos, em vários âmbitos.
mas o nosso cérebro ele precisa de recompensas, mesmo que sejam micro-recompensas. Então, quando a gente pensa sobre implementação de hábitos, trazer alguma coisa diferente para a nossa rotina, é necessário a gente se dar alguma recompensa por isso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho que trabalhar em alguns projetos meio chatos às vezes, mas eu vou parar e eu coloco o café como uma recompensa para mim. Se eu fizer tanta coisa até tal horário, eu vou parar e vou tomar um café, eu vou descer, vou até um Starbucks tomar um café. É uma recompensa pequena que eu dou para mim mesmo, mas você vai treinando a sua mente. A gente poderia entrar mais nisso, mas também seriam bastante horas para falar sobre o sistema de recompensa, hábitos, etc. Mas o que eu quero trazer é, quando a gente entende que existe um norte, então a gente viu objetivos de 7, 30, 1 ano, 10 anos, a gente entende o que está aqui. E a gente entende que o fator decisivo, né, a nossa decisão, ela vai levar a gente mais perto ou mais longe, fica mais fácil entender se as suas decisões hoje elas estão baseadas mais numa recompensa imediata ou se você está visando a recompensa maior, que é essa recompensa em 10 anos, em 1 ano, onde você quer chegar. Qual que é uma recompensa imediata? Se eu simplesmente pegar e agora tomar um café ou pegar e comer um doce, eu já estou tendo uma recompensa imediata. Mas será que isso está me ajudando? O café talvez não me atrapalhe. Mas se eu deixasse de estar aqui num encontro como esse, compartilhando conhecimento, ou estando com vocês aqui, será que eu estaria me aproximando do meu objetivo como um empreendedor, como um profissional do desenvolvimento pessoal, coach, sei lá, pode chamar do que quiser, hipnólogo, tem formação, não falta. Mas a ideia é, eu estaria me aproximando ou me afastando? Se eu decidisse, em vez de estar aqui, sentar para tomar uma cerveja ali na esquina com os amigos, num horário em que eu poderia estar aqui, será que eu estou me afastando ou me colocando mais perto daquilo que eu quero? Então, quando a gente for tomar decisões em relação ao nosso tempo, qualquer decisão que a gente toma é como se fosse uma bifurcação numa estrada. Então, eu estou no momento agora, são 2 horas da tarde. Se eu decido entrar no encontro do Outliers, essa bifurcação vai me levar por pelo menos algum tempo, pelo menos 1 hora eu vou estar em algum lugar. Então eu tomei uma decisão e entrei nessa bifurcação da estrada. E eu estou aqui agora, eu vou ficar esse tempo aqui, isso vai impactar diretamente o que eu vou fazer depois. Está chovendo, já estou pensando, será que eu vou de Uber, eu vou fazer tal coisa, vai mudar totalmente a rotina do meu dia. Se eu estou aqui e eu decido ir para casa de um amigo assistir um jogo de futebol e não fazer nada, isso vai afetar minhas próximas horas também. Onde eu vou estar, o que eu vou fazer, quais são os aspectos, o contexto onde eu vou me inserir. Então, toda vez que a gente pensar sobre tempo, quais são as decisões que você está tomando no agora que estão te colocando mais perto ou mais longe daquilo que você quer? Então, se você entende, tem clareza do que você quer em 7 dias, em 30 dias, em 1 ano, em 10 anos, você sabe se a sua decisão agora está te afastando ou te colocando mais perto. E essa é a intenção principal de trazer esse exercício. Faz sentido para vocês? Beleza. Então, é sempre pensar no fator decisão. Essa decisão que eu tomo agora, ela vai te levar para algum lugar. Pode estar mais perto ou mais longe. E a partir do momento que você toma decisões sabendo que você está indo mais perto, você começa a visar aquela recompensa que não é só a recompensa imediata, o remediativo, né? Qualquer decisão remediativa ela é só para aquele momento, não é uma decisão remediativa, mas é uma decisão pensando realmente naquilo que faz sentido para você como profissional ou como pessoa, né? Então, se a gente for pensar aqui em exemplo de um aluno do Outliers, o aluno do Outliers ele tem o horário da aula, ele pode decidir entrar na aula e passar a próxima hora, pelo menos, cuidando do corpo dele, se alongando, fazendo pilates, fazendo alguma atividade física, ou ele pode escolher não fazer nada. E toda vez que ele escolhe não fazer nada, ou assistir uma série, ou algo que foge da grade horária que ele tinha proposto para si mesmo, ele está se afastando, talvez, da autoestima que ela buscava, talvez do corpo mais saudável, da saúde, de uma respiração melhor, de um alongamento melhor, de uma musculatura mais saudável, de um corpo funcionando melhor, de uma hidratação melhor, porque o treino, consequentemente, faz com que ela beba mais água. Então, desde o micro ao macro, todas as decisões que a gente toma, ela de alguma forma nos coloca mais perto ou mais longe daquilo que a gente espera. Então, esse é um pouco o conceito do que o exercício traz. Vocês podem fazer essa mesma reflexão
voltadas para âmbitos mais específicos. Então, por exemplo, vocês podem pegar e pensar da mesma forma que a gente pensou aqui em relação à saúde. Como eu vejo minha saúde daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Como eu vejo minha vida financeira, vocês podem pegar aspectos da vida. Eu indico que faça pelo menos saúde, financeiro, profissional e pessoal em questão de relacionamentos e etc. É sempre bom fazer essa reflexão em relação a essas áreas da vida. Por quê? Financeiro e profissional podem caminhar juntos, mas a gente está pensando no seu posicionamento como profissional, certo? O seu posicionamento como profissional, o que você vai estar fazendo? Quem são as pessoas? Você vai estar liderando? Você vai fazer parte de uma equipe? Você vai estar numa empresa? Você vai ser um líder de uma empresa? Você vai fazer parte? Não vai fazer? Você vai prestar serviço? Como é o seu posicionamento? Financeiramente, como que você quer estar? É investindo? É fazendo sistema de arca ali, né? Dividindo em 4 áreas essenciais, colocando seu dinheiro em diferentes lugares, investindo seu dinheiro em você mesmo, tendo uma reserva de emergência, ganhando X mil reais por mês. Qual é a sua visão financeira em tantos tempos? Oi. Posso colocar uma coisa? Pode, claro. Vou colocar uma coisa, pessoal, que é o que eu já passei muito na prática, que o Fê até pode explicar melhor sobre isso. Que dentro desse planejamento, até de 10 anos, a gente separa a vida em áreas, né? Então, tem saúde, financeiro, pessoal profissional. Só que, Fê, uma coisa que acontece muito é a briga entre eles, né? Então, por exemplo, quero ser um profissional X, né? Só que para ser esse profissional X, talvez demande mais da sua saúde, da sua parte financeira. E essa é onde que está a nossa maior treta, né? Perfeccionismo. Eu já vou bater, já vi, e se fosse meu cliente, tivesse só eu e você na call, eu ia bater bem forte no seu perfeccionismo agora, tá? Por quê? Não existe mundo ideal, perfeito, onde tudo vai dar sempre certo. Como eu falei, um dos exemplos que eu dei quando eu fiz a reflexão foi: preciso que essa semana eu volte a ter uma rotina de treino e alimentação dentro daquilo que eu acredito seja mais fluido, porque nessas últimas semanas eu tive que me dedicar a alguns projetos que me fizeram passar a noite, que fizeram de alguma forma eu desequilibrar um lado para equilibrar o outro. Então, a ideia é, conforme você olha para essas áreas, obviamente, quanto mais integradas elas estão, melhor. Mas em algum momento da sua vida, pode ser que você tenha que desequilibrar um lado para equilibrando o outro. O importante é que você esteja sempre ligado em qual é o seu objetivo final. Eu sei que eu pretendo ser sempre saudável, cuidar do meu corpo. Então, quando eu vejo que passou a semana, passou aquele aperto, passou tudo aquilo que eu estava precisando fazer, semana que vem eu já vou voltar para minha rotina normal. Porque eu estou preso ao norte, eu estou preso ao meu direcionamento. Isso não quer dizer que eu deixei de ser saudável na última semana, mas eu fugi a uma rotina onde eu treino 5 vezes por dia, fazendo um treino da desgraça que você me passou, que é uma tristeza, que eu fico todo dolorido, mas agora, na semana passada, eu não pude. Então, o que eu fiz? Eu adaptei meu treino, fiz um treino mais curto, tive menos dias de treino, eu fugi daquilo que eu acredito que seja mais ideal dentro da minha vontade, dentro daquilo que eu quero para mim. Porém, como eu estou preso ao meu norte, ao meu direcionamento, eu volto a ter isso nessa próxima semana. Flexibilidade é importante também em alguns momentos, mas o direcionamento ele é essencial para que a gente não perca. Porque se eu não tivesse direcionamento, aqui eu já poderia ter me perdido na ideia do tipo, putz, nossa, como eu sou inconsistente, nossa, eu não sou saudável, não consigo treinar, ou então, esse negócio de vi que dá resultado essa última semana, vi que deu dinheiro fazer um negócio assim, aí eu vou e fico fazendo isso e abandono a minha vida saudável, né? Então, estar presos a essas diretrizes que me colocam num foco faz com que eu volte na próxima semana. Não quer dizer que eu não vai quer dizer que todas as semanas e todos os anos daqui para frente vão ser perfeitos. Porque se eu dissesse isso para vocês, aí seria uma utopia total por minha parte aqui. Né? Então, é sempre ter o foco e ter diretrizes formadas para que mesmo quando você precise desbalancear um pouco um lado ou outro, você saiba para onde você está indo e volte para aquilo que faz sentido. Beleza?
Mas é isso realmente que é a grande treta, Fê. Eu enxergo isso como uma maturidade, né? Porque muitas vezes você passa um exercício desse, aí tipo a pessoa faz, né? Na próxima semana eu vou voltar a treinar, vou estudar 3 horas por dia, aí eu vou guardar R$ 500. E tipo, o teórico e prático ficam muito longe, né? E essa maturidade de saber que não dá para encaixar tudo ao mesmo tempo, toda hora, é uma coisa normal, né? É uma das coisas que eu aprendi com você também. Só queria posicionar isso. Legal. Por quê? Porque é o que eu sempre falo direto. Uma coisa, né, é a gente saber teoricamente, né? Outra coisa é a gente estar em campo, fazendo a parada. Uhum. Né? E não traumatizar, não ficar chateado. Não. É isso, é nóis. É legal que você falou isso, porque eu ia dar uma dica prática. Eu gosto de trazer a reflexão e tal, mas eu ia dar uma dica prática só para que facilite esse trabalho constante, né? Não adianta nada eu vir aqui, trago uma reflexão legal, tal, aí sai, a gente volta para o mundo normal e para as atividades e acaba se desprendendo do que é a intenção principal aqui. A dica prática que eu ia trazer era muito simples. Planejamento tem que ser planejado, assim como revisado. Então, por exemplo, eu tenho um método que, assim, funcionou para mim. Eu já testei de tudo. Gente, eu não comecei a falar de tempo porque, nossa, eu amava o tempo, ou sei lá, tinha um viés filosófico na minha vida. Não, eu comecei a falar de tempo, entender tempo. A princípio, eu comecei a estudar produtividade, técnicas de programação neurolinguística, depois acabei indo para o coaching, para a parte de neurociência prática nos Estados Unidos. Por quê? Eu precisava aumentar minha performance como atleta e como profissional. Nunca tive muita grana, então eu tinha que gerir meu tempo para conseguir trabalhar e bancar ao mesmo tempo as coisas que eu precisava fazer. E eu nunca fui muito organizado. Então eu comecei a ter que pensar em métodos de como fazer a minha organização ser mais efetiva. Então eu tirei um monte de método de todos os gurus de internet, até os caras que fui começando a estudar, pegando tudo que fosse possível. Já testei mensal, diário, já fiz de tudo. Mas o que mais funciona hoje para mim é um planejamento semanal. Não é nem só planejar, mas é a avaliação semanal que eu chamo, que é eu parar e toda semana eu me readequo semanalmente. Então, como eu disse, semana passada eu sabia que eu ia ter uma demanda muito grande e muito complicada. Então, eu sabia que alguns dias eu ia acabar passando de horários, etc. Só que eu já estava ciente disso no começo da semana. No final da semana, eu avaliei, vi como foi, já planejo a próxima semana. Então, eu indico que tem um ponto semanal para que você pense na sua semana. E aí que está só a trick, o que eu ia passar. Quando a gente toma decisões baseadas nos nossos papéis, naquilo que a gente representa durante o dia. Então, quais são os seus papéis hoje? E quando eu digo papel, é o seguinte: imagina que eu tenho o papel Felipe, filho. Então, eu tenho um papel como filho e eu tenho responsabilidades como filho que eu assumi, eu tenho que ajudar e tem coisas relacionadas a trabalho, a coisas, a contas e etc. que eu vou suprir. Então, eu tenho responsabilidades e tenho que tomar decisões no meu papel de filho. Mas eu tenho também o meu papel namorado, tenho o papel empresário, tenho o papel coach, tenho o papel tem o papel atleta, que eu coloco para mim como necessidade, então é um papel ligado à saúde, pode ser um lado pessoal, mas é importante entender quais são os seus papéis. Quais são os seus papéis hoje? Pode colocar no papel. Quais são esses papéis? Em momentos do dia, você vai variar entre esses papéis. Nesse momento, eu estou num papel profissional aqui. Eu estou no meu papel, talvez, como trainer, certo? Esse é um dos papéis que eu represento. Então, quando eu estou dando um treinamento dentro de uma empresa ou um treinamento CPF, que eu chamo ali, para pessoas dentro de um auditório ou online, como é o momento agora, não é bem um treinamento, mas eu estou num papel de trainer, porque eu estou passando um conteúdo, eu estou tentando puxar de alguma forma, esse é um papel de treino. Quando eu terminar aqui, exatamente no momento que eu desligar, eu vou entrar no meu papel empresário, porque eu já tenho uma reunião que eu sei que eu vou ter que estar. E ali eu vou ter que sentar com o pessoal, ali eu vou estar no meu papel de empresário.
Quando eu terminar esse papel de empresário, que vai até mais ou menos aí umas 8 horas da noite hoje, eu finalizando, eu vou entrar no meu papel namorado, que eu vou levar minha namorada para jantar num lugar que ela quer ir e tal. Então, a gente varia entre papéis durante o dia. E as nossas decisões, que era o que a gente estava falando ali, sobre as decisões nos aproximarem ou afastarem desse norte, as nossas decisões elas vão ser tomadas durante um papel, dentro de um papel. Então é importante saber quais são os seus papéis, porque semanalmente você olhando para o que você precisa fazer, você vai entender qual papel você está atendendo mais naquela semana. Então, na última semana, aliás, nas últimas semanas, mas pegando a última semana, eu estou dedicando bastante do meu tempo e tomando muitas decisões no meu papel de empresário. É um momento que eu preciso fazer isso. Porém, o meu papel atleta, ele vai voltar a ser suprido melhor, já foi suprido hoje, durante esse final de semana e o começo da próxima semana. Agora, se semanalmente você para e percebe que você só está suprindo um papel seu, eu só estou cuidando do meu lado empresário, eu só estou cuidando do meu lado trainer, eu só estou cuidando do meu lado pessoal e não estou fazendo nada profissional, você começa a perceber se você realmente está deixando algum papel de lado ou não, se as suas decisões estão te afastando, em algum aspecto, estão te afastando daquilo que você busca. Então, semanalmente, ter essa consistência de olhar, entender o que você fez na semana e pensar na próxima, facilita muito, e para isso, saber quais são os seus papéis vão te ajudar. Por quê? Nossa, se a gente for aqui, eu vou longeaço, mas assim, o meu método de organização de agenda, inclusive, ele funciona baseado nesses papéis, porque é mais fácil você ficar focado durante um período de tempo maior em algo do que ficar trocando. Então, vamos supor, se eu estou aqui, estou conversando com você, mas ao mesmo tempo eu estou pagando as contas lá da minha família, e ao mesmo tempo eu estou também aqui respondendo o pessoal da empresa, emitindo uma nota, e ao mesmo tempo eu estou dando uma relaxada daqui a pouco, eu não estou fazendo nada direito. Então, a nossa mente, ela tem mais produtividade, ela te traz mais resultado quando ela está focada numa única tarefa durante um período de tempo. Então, quando eu tiro um pedaço do meu dia, eu vou, putz, é que eu estou no meu celular, mas a minha agenda, eu posso mandar um print para vocês. A minha agenda padrão, ela tem blocos. Esses blocos de tempo, elas estão diretamente ligadas aos papéis. Então, vamos supor, das 2 às 6 da tarde, e não precisa ser um período tão grande, às vezes pode ser das 2 às 4 da tarde, por exemplo, eu vou me dedicar ao meu papel de trainer. Então, aqui eu vou trabalhar, eu posso dar um treinamento, eu posso dar uma aula como essa, ou eu posso trabalhar no material que eu pretendo dar numa palestra, etc. Ali eu vou estar focado numa única tarefa. E durante o dia você pode até trocar os papéis, mas é interessante que eles não sejam muito discrepantes, assim, eles não tenham uma diferença muito grande para você também não ficar balanceando, mas você organizar a sua semana em blocos de tempo e sabendo quais são esses papéis vai facilitar muito, tanto para você ser mais produtivo ou produtiva, mas ao mesmo tempo também para que o seu foco fique direcionado e você produza mais ali, tenha uma consistência maior e você veja na prática, abrindo sua agenda, o quanto os seus papéis estão sendo contemplados durante a semana. Então, se eu percebo, eu anotei aqui meus papéis. Eu tenho um papel de filho, namorado, tal. Aí eu monto minha agenda e eu vejo que tem uma frestinha de meia hora para o meu papel de atleta, meia hora para minha namorada e o resto é só empresa. Talvez isso não vá me trazer um resultado saudável, né? Então, você consegue, de uma forma até visual, entender o quanto você tem se dedicado aos papéis, se tem um desequilíbrio entre esses papéis e se você precisar inserir um pouco mais de algum papel, você vai ter que entrar, que aí essa é a graça do jogo. Nada é easy sempre. Vai ter que olhar o que você vai ter que deixar de fazer, porque a gente tem 24 horas, a gente não tem como criar horas no dia. Então, se eu começo a fazer algo, eu deixo de fazer algo. Então, em que papel você vai dedicar um pouco menos? Que horário? Que adaptação? Se eu posso fazer isso aqui ou ali? Esse é um jogo que eu ainda... É uma das minhas metas, eu ainda não encontrei assim... Falar, nossa, esse é o método mais perfeito do mundo para fazer a sua organização. Mas é ter os blocos e encaixar os blocos na agenda. O que eu faço é abrir a minha agenda no notebook, eu uso aquela agenda do Gmail no notebook, deixo ela aberta 7 dias e vou encaixando os blocos. Os blocos eles têm que caber de alguma forma.
você vai saber quanto tempo. Se vocês dão aula, por exemplo, no Outliers, você sabe quanto tempo tem uma aula. É um bloco que vai estar ali, ele é um bloco obrigatório, um bloco que já está segmentado. E essa é a diferença. Tem papéis seus que vão ser papéis mais obrigatórios, que têm horários fixos. Então, uma aula, ela não vai variar. Posso dar essa aula agora ou depois. É uma aula ao vivo, então você vai ter que dar aula naquele horário. Então, se a aula é das 2 às 3, esse é um bloco de tempo fixo que vai estar na minha agenda. Se eu sei que eu tenho reuniões e tal, essa reunião é um bloco fixo. Se eu tenho uma responsabilidade, um horário já marcado com o cliente, aquele é um bloco fixo. Quais são os blocos que podem variar? Aqueles blocos que você tem uma flexibilidade maior, como é um bloco, como, por exemplo, com a minha namorada, que é um bloco, por exemplo, do meu lado pessoal de descanso. Eu posso descansar no domingo ou no sábado, mas eu escolho um dos dias e eu tenho obrigatoriamente. Ali, durante um treinamento, um workshop de gestão do tempo, geralmente eu passo ali algumas diretrizes assim, básicas para que tenha um equilíbrio dentro dessa agenda. Eu não vou conseguir entrar em tudo, mas a ideia é que tenha algumas coisas básicas, como é a parte do seu bem-estar, uma parte profissional, uma parte de descanso dentro dessa sua agenda. Você cria esses blocos e vai adaptando a sua agenda conforme o que é possível. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Eu falei pra cacete aqui. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quem quer compartilhar alguma coisa, só para a gente fechar um ciclo. Eu tentei, de alguma forma, eu sempre reviso, né, uma revisão smart no final de tudo que a gente fala. Qual foi a reflexão hoje? A gente entender que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é importante saber para onde a gente quer ir. Então, a gente pensou em uma semana, um mês, um ano e até 10 anos aquilo que você quer como objetivo pessoal ou profissional. Isso te dá um norte, porque a partir do momento que você tem um norte, as suas decisões diárias, as decisões que a gente toma no agora, porque é o único momento que a gente é o agora, essas decisões elas podem te aproximar ou te afastar daquilo que você quer. Então, entendendo o poder das suas decisões no agora, às vezes, é só hoje, ou só daquela, não, só essa semana eu vou fazer isso, começa a ser um pouco mais dolorido. Não, essas decisões elas me aproximam ou me afastam daquilo que eu quero. E tem um valor naquilo. A partir do momento que você entende, tem um norte, entende que as suas decisões são importantes, é importante também saber que as decisões são tomadas dentro dos papéis que a gente exerce durante o nosso dia, durante a nossa semana, e esses papéis podem variam muito de pessoa para pessoa, mas geralmente a gente tem alguns papéis comuns, como profissional, como lazer, como bem-estar, são alguns papéis que a gente pode assumir durante o dia. Então, eu chamo o meu bem-estar de atleta, eu tenho meu papel atleta, eu tenho meu papel empresário. Hoje eu faço coisas diferentes, dou treinamentos, iniciando essa empresa, então tenho o lado empresário, tenho o lado de treinamentos, então como trainer, como empresário, são papéis que às vezes se cruzam, mas têm funções diferentes, então é importante dividir bem quais são os seus papéis para que você possa colocar na sua agenda o que é responsabilidade já é fixo e você coloca, aquilo que tem flexibilidade maior você encaixa, mas é primordial que você coloque tudo, desde que pegue uma área tanto do seu bem-estar, mas também da sua produtividade profissional. Então, descanso é necessário, bem-estar é necessário, acho que eu não preciso falar isso no Outliers, mas bem-estar físico e mental é necessário, descanso é necessário, viu, Rafa? Descanso é necessário, o lado produtivo, o lado profissional é necessário, então a gente tem que balancear esses lados na agenda para que seja mais fluido. Mas o principal ponto e o que eu acredito que seja o passo inicial mais importante para a gente pensar sobre gestão de tempo, para pensar sobre produtividade, é saber para onde a gente quer ir, porque as suas decisões diárias vão determinar se você se aproxima ou não disso. Beleza? Ô, Fê, quero só compartilhar. Primeiro, obrigada, né, por todo o conteúdo. Sempre muito bom trocar ideia com você. Isso aí que o Fê falou da agenda, de separar por temas, né? A gente tinha feito uma live, né, Fê? Sim. Fez um ano, eu acho, já a live ou não? Já fez um ano? Será que fez? Não, acho que não. Acho que foi esse ano ainda, né? Não. Foi no início do ano. E, nossa, essa live foi muito legal, assim, porque a gente falou exatamente isso, né? De como organizar a agenda, principalmente
nós, né, que trabalhamos com várias coisas ao mesmo tempo, né, alguns de vocês ainda estão na faculdade, alguns de vocês atendem em outros lugares também, tem o Outliers e tudo, então são vários temas, né, que é muito importante a gente conseguir separar esses blocos, que isso acaba deixando mais claro e mais fácil para a gente lidar no dia a dia. Tira um pouco aquele sentimento de que as coisas estão sendo atropeladas, que a gente está deixando coisa para trás, ou que a gente está super cansado a todo momento. Então, é muito importante mesmo a gente tirar da nossa cabeça e conseguir organizar certinho ali na agenda por temas. Então, isso funciona de fato, né? Algo que eu também faço e que eu super apoio, né? Estou aqui para ser mais uma pessoa aí para falar que vale muito a pena separar assim. E outra coisa que eu queria falar é sobre isso, né? Sobre ser tão desafiador você manter o seu grande objetivo lá da frente todos os dias da sua vida, né? Eu falo isso por experiência própria. No ano passado, quando eu decidi que eu ia focar 100% no online, eu saí de São Paulo recebendo um salário X, assim, XX, digamos assim, né? E falei, cara, não, agora é a hora de eu focar no online. Eu sabia que eu ia passar por vários desafios, principalmente financeiros, né? Comentei até com o Rafa, né? A todo momento, né? Rafa, ano passado eu falava, mano, eu saí de XX e fui para tipo menos X, mano, tá foda. Só que assim, a todo momento eu sabia onde eu queria chegar. Eu recebi várias outras propostas logo quando eu cheguei aqui para trabalhar em presencial de novo. Então, assim, se eu não tivesse isso tão firme dentro de mim e tão certo do meu objetivo lá final, o que eu teria feito? Eu teria trocado só de cidade e teria voltado a trabalhar no presencial, não ia ter tempo para me dedicar no online, que era o que eu queria. Por quê? Porque eu ia estar focando só, no desespero ali financeiro, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão ali de futuro e sustentar isso durante todos os nossos dias, as nossas escolhas, porque vão ter coisas para chamar mais atenção a todo momento, que é aquilo que o Fê falou, né? Do que é imediato, né? De algum prazer imediato, de alguma situação que você precisa tampar imediatamente. Só que vocês não podem esquecer do que vocês planejaram lá no futuro. Vai fazer sentido, né? Você sair de um local porque, sei lá, né? Ou aceitar uma outra proposta por, enfim, X ou Y. Então, é muito importante ter isso, né, em mente. Onde vocês querem chegar para conseguir sustentar. Porque senão é muito mais fácil, né? Vai ser muito mais fácil a gente se desviar do caminho e ir topando as coisas que vão aparecendo para tampar buraco. E quando vê, já passou 3 anos e não cumpriu nada do que você tinha planejado. Então, é só para dar esse reforço e trazer, né, minha experiência pessoal aqui, que ocorreu ano passado. E hoje, tipo, depois de um ano batendo firme, estou ganhando x de novo. Então, tipo, no online, que é do jeito que eu queria. Então, é muito isso, né, de ter paciência e consistência. Tem uma frase eu gosto de um autor chamado Anthony Robbins, que eu gosto muito, que ele diz: saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu futuro. Um pouco do que ter esse norte bem claro é exatamente isso que a Manu falou. Então, eu, por exemplo, acho que eu estou nesse momento do menos X que a Manu falou, porque eu poderia, sinceramente, tenho propostas, tenho networking, pessoas que me colocarem em lugares que, na teoria, são, assim, ótimas posições para se trabalhar, etc., mas elas não têm a ver com aquilo que eu tenho como valores, que eu quero ter uma liberdade diferente, quero aplicar em algo que é mais próprio, que tem ali a liberdade de escolha, a liberdade geográfica e etc. Então, essa construção, ela me tirou totalmente da zona de conforto. Então, hoje eu estou bem nessa situação, do tipo, deixa de lado algumas coisas que parecem boas para tomar decisões que fazem mais sentido para mim. Lógico que toda decisão que você toma, ela te traz algum benefício, ela traz também os desafios. Estou passando por vários desafios, mas a partir do momento que a gente sabe que as decisões que a gente está tomando, elas estão colocando mais perto desse norte, esses desafios eles vão fazer só parte da experiência quando eu chegar mais perto daquilo que faz sentido. Então, essa é que é a importância de entender. A gente falou sobre tempo,
mas o tempo de agora ele é necessário para o tempo daqui a 10 anos ser exatamente aquilo que a gente colocou no papel. Então, é um pouco desse poder das pequenas decisões, né? Toda vez que a gente fala de alcançar algo grande, na nossa visão, muitas vezes parece muito grande porque está muito longe, mas passo a passo você vai chegando lá. Talvez se eu tivesse tomado outras decisões, não estaria aqui, estaria em uma situação confortável, legal, mas não perto, não alinhado com aquilo que é importante para mim, com aquilo que eu enxergo, que eu coloquei no papel como 10 anos, como 20 anos, já fiz até, existe um exercício, a gente pode fazer um dia, que é um exercício diferente, você faz até o contrário, eu fiz uma carta de 80 anos, meu eu do futuro escrevendo para mim. Então, você tendo clareza desse todo, da onde quer chegar como vida, e vocês podem colocar, né, querem fazer um próximo tópico, colocar ali pontos, o próximo ponto, objetivos de vida, objetivos ali de vida ou com uma resposta de você com 120 anos, o que você diria para você mesmo. São exercícios legais de fazer para você ter essa clareza e mostrar para você mesmo a importância de tomar algumas decisões, de dizer alguns nãos. É muito fácil dizer sim para aquilo que vai te trazer o prazer imediato. Esse prazer pode ser, como a Manu falou, às vezes algo financeiro, pode ser, às vezes, algo que está mais fácil, com mais fácil acesso, mas se você tiver esse norte bem determinado, tiver esse direcionamento bem determinado, eu tenho certeza que as decisões, por mais que não pareça agora, elas vão te levar cada vez mais perto daquilo. Frizinho, só deixa eu posicionar uma coisa que eu até ia falar no começo da reunião, depois passar para o pessoal aí. Pessoal, um dos grandes objetivos do Outliers é realmente assim mostrar o potencial de todo mundo, né? Com isso, com que o Fê trouxe, cara, que é o quê? Sabedoria, conhecimento, a gente trocar informações, né? Um olhar para o outro e falar, cara, do meu lado tem grandes profissionais, a gente quer fazer uma equipe só de grandes profissionais. E hoje o Fê trouxe uma ideia. Como ele falou, ele estudou vários tipos de organização. Hoje ele tem um método dele. Cara, cada um pode criar o seu. Ele trouxe uma ideia aqui. O que é foda, vamos se dizer, é quando a gente não tem nem ideia de nada. Aí fodeu. Aí vai ser um bagulho bizarro, né? Mas assim, ele trouxe um ponto de vista. Cara, queria que alguém aqui que, vamos se dizer, no momento está meio desorganizado e falasse um pouquinho sobre como ajustar a agenda da semana. Não precisa ser detalhado, mas assim, dá para o Fezinho conseguir ajudar aqui na prática agora. Será que alguém poderia se colocar, trocar uma ideia? Eu, desesperada aqui já. Fala aí, Tati. Olá, pessoal. Boa tarde, primeiramente. Eu já vinha pensando durante a semana toda sobre essa reunião. Eu já via como bastante importante para mim. Assim, principalmente porque, primeiro ponto, eu acordo muito cedo, assim, pensando que, poxa, eu preciso muito acordar cedo para conseguir dar conta de tudo, né? Dar conta do trabalho, da faculdade, enfim. Só que eu tenho visto que, poxa, eu acordo muito cedo, só que eu não estou conseguindo gerir bem o meu tempo. E aí eu organizo a minha agenda no dia anterior, coloco as ordens, só que o meu primeiro problema é não conseguir seguir a ordem. Eu tenho uma questão que, poxa, se eu tenho uma tarefa de 10 minutos e uma, sei lá, que vai durar 40 minutos, às vezes eu priorizo a de 10 minutos pelo prazer momentâneo de colocar lá o check daquela tarefa menos complicada. E eu caio nesse erro praticamente todos os dias. Por exemplo, eu tenho uma meta de apagar aí 100 e-mails por dia, porque minha caixa estava lotada. Então, assim, é muito rápido fazer isso, apagar 100 e-mails por dia. Só que é muito mais trabalhoso escrever 5 páginas de TCC, por exemplo.
Então, eu vou deixar de lado as 5 páginas do TCC, acreditando que eu vou fazer isso bem à noite, 8 horas da noite, acordando 5h15 da manhã, ou seja, não funciona. Então, esse é o meu principal problema, essa dificuldade em relação à ordem, seguir a ordem pré-determinada, e pensar que, assim, poxa, se eu tirar meia hora todo dia para o TCC, pode ser bastante funcional, sabe? Porque na minha mente eu penso que, cara, eu preciso de 1h30, de 2 horas, e, assim, dificilmente eu vou conseguir ficar ali naquele hiperfoco por 2 horas sem nenhuma interrupção, sem nenhum imprevisto. Então, assim, eu estou realmente assim, desesperada. Então, Tá. essa é a Me minha fala uma questão. coisa. Você me falou que tem o seu TCC, quais são suas outras responsabilidades maiores? As aulas, né? Eu trabalho pela manhã aqui na Outliers, de 9h30 e 35. Aí eu acordo mais cedo para ter aquele momento de leitura, meditação, organização, café. Eu estudo algumas coisas antes, algumas coisas da faculdade. Uhum. E aí a parte da tarde tem questão de treino, essa questão da saúde, de dar uma prioridade. Às vezes tem um segundo trabalho na parte da noite, então, assim, é bem mesclado, não é muito fixo. Só essa ordem da manhã que é mais fixo, assim, mais certinho. O que eu estou te perguntando? Vou te falar uma coisa que você não vai ouvir em lugar nenhum. Procrastinação não é ruim sempre. Procrastinação é um sistema natural da sua mente para te proteger daquilo que não faz tanto sentido, para você ter energia suficiente para aquilo que realmente faz sentido para você. Então, eu vou te dizer um exemplo. Já tive um cliente executivo, o cara não tem problema com nada, fazia um monte de coisa, um monte de responsabilidades, trabalhava numa grande empresa, e ele falava assim, eu não consigo parar de ser um procrastinador. E eu não conseguia entender como que ele era um procrastinador com tudo que ele fazia. E eu fui e comecei a investigar. Por que você é um procrastinador? Cara, eu me propus já faz 3 meses e eu quero arrumar aquele álbum de fotos da minha última viagem, que eu quero que meus amigos vejam quando eu esteja em casa e não sei o que lá. Só que, ao mesmo tempo, ele fazia o balanço financeiro, ele tinha perdido 30 funcionários, ele estava fazendo atividade que não era dele, estava gerindo áreas diferentes da dele, ele estava fazendo um monte de coisa, uma porrada de coisa, e o que estava procrastinando? As fotos do álbum da viagem. Só que as fotos do álbum da viagem talvez não sejam uma prioridade. Você tem um nível de energia durante o dia e você vai usar essa energia para lidar com todas as suas responsabilidades. Talvez apagar os 100 e-mails não vai te trazer um resultado imediato agora, ou não vai te trazer um resultado que agregue tanto valor quanto as outras coisas. Você tem 2 trabalhos, você estuda, você tem o TCC. Quais são as maiores dores no momento? Não, preciso, o TCC tem prazo, eu preciso entregar, eu tenho que fazer tal coisa. Então, você pode, nesse planejamento semanal ou diário, dar um foco maior para uma coisa, tirar um pouquinho de alguma outra coisa, porque senão você acaba enchendo a sua agenda de coisa, enchendo de itens, e aí, em vez de você ver o quão produtiva você tem sido, porque eu tenho certeza que você tem tido dias produtivos, mesmo sem ter visto o que você fez e mesmo sem ter visto a sua rotina, o que você faz geralmente, porque você está me dizendo que você dá aula na Outliers, você tem as aulas da faculdade, você estuda para as aulas da faculdade, que já é um milagre, tem gente que nem estuda. Você vai fazer o seu TCC, certo? Então você tem um dia produtivo, você fez coisa pra cacete no dia. Só que aí chega no fim do dia, qual que é a sua sensação? Sua sensação é de frustração, porque em vez de olhar para tudo que você fez, você tem 2, 3 itens na sua agenda que você não fez. E isso é chato pra caralho, porque aí você olha e fala, nossa, que merda, olha como eu sou improdutivo. Mais um dia que eu não consegui fazer meus 10 itens. Só que talvez se você tivesse 4 itens na sua agenda, você ia ter checks todos os dias. Então, eu acho que o que eu posso dizer assim por cima, sem entrar mais a fundo, às vezes pegar, ver sua agenda e tal, a primeira coisa que eu te diria é justamente o seguinte, não se coloque tantas coisas que não sejam prioridades realmente. E se você vai dedicar, por exemplo, essa meia hora para o TCC e tal, tire qualquer tipo de barreira. Tem um aplicativo, eu vou passar um print, eu não eles não estão no grupo de parceiros, não, mas eu passo o print para Manu, eu de alguma forma eu vou mandar para você. Tem um aplicativo chama Focus to Do, mas tem outros iguais. Basicamente ele usa a técnica Pomodoro para você conseguir focar. Qual que é a dica para você conseguir focar mais fácil e lidar com as coisas? Reduza qualquer tipo de muralha, de barreira que você tenha antes. Então, por exemplo, eu vou fazer o TCC,
Vou fazer xixi, número 2, número 3, qualquer coisa, pego a água, eu gosto de comer Doritos durante o meu trabalho, pega o tom Doritos, eu gosto de ter um cafezinho, então pega a jarra de café, você vai pôr tudo na sua frente, depois se você estiver 100% preparada, você não tem desculpa nenhuma para sair, você vai sentar e durante pelo menos 25 minutos taca-lhe pau ali, aí você vai pegar, estudar, faz o que você quiser, deu 25 minutos, o próprio aplicativo te dá um alarme. Plim! 5 minutinhos, você vai descansar. Não descansar em si, mas vai no banheiro de novo, pega mais água se acabou sua água, carrega o próximo Doritos, não, porque aí a gente tá no Outliers, tem que ser saudável. Então, biscoitinho de arroz, pega mais biscoitinho de arroz, põe ali na mesa, manda bala, acabou os 5 minutos, o alarme avisa, você também pega. Eu indico não pegar celular nesses intervalos de 5 minutos. Mas 25 minutos, paulada, vai, escreve TCC, tal, 25 minutos, vai ter um intervalo de 5. Se você fizer esse ciclo de 25 mais 5, né? Se você fizer 4 ciclos, são basicamente 2 horas. Nessas 2 horas, você provavelmente, aqui eu não tenho como afirmar, mas provavelmente você tem a tendência, se você tiver habilidade o suficiente e você tiver foco ali o suficiente, você entra num estado de flow e você produz em 2 horas o que você produziria normalmente de 4 a 6 horas por falta de foco. Então você pode ganhar tempo para fazendo dessa maneira. E aí você determinando esses tempos, você não precisa fazer 4 sempre, você pode fazer, eu vou fazer uma Pomodoro aqui e resolver esses e-mails aqui de uma vez. Em vez de pegar 100 por dia, eu vou pagar os 1.500 de uma vez e vou fazer os Pomodoros aqui. Então você pode testar essa técnica de formas diferentes para ganhar tempo, mas o que eu diria para você é, coloque na sua agenda algo que realmente faz sentido para você agora. O que pode esperar, não vou dizer que a dica é procrastine, mas deixe para um momento que faça realmente sentido. Porque senão você fica com essa sensação de frustração e de não estar dando certo, só que você está sendo produtivo. Eu vejo uma pessoa produtiva e uma pessoa dedicada. Você está dedicado ao seu TCC, você está sendo dedicado ao Outliers, dedicado ao seu trabalho. Então, eu estou vendo alguém que é dedicada, mesmo sem te conhecer, só pelo que você está me falando. Você é uma pessoa que provavelmente é produtiva, só não conseguiu enxergar ainda esse lado produtivo seu. Lógico que métodos de organização vão te ajudar, ter uma agenda a blocos e etc. Você pode ter, tem coisas que a gente pode adaptar, não tem problema nenhum. Eu vou pedir, a Manu me passa meu WhatsApp para ela, e aí eu vou te passar alguns materiais que eu já tenho até em PDF, vou trocando, te mando alguns áudios, tento te ajudar de alguma forma. O método de organização é fácil de você adquirir. O mais difícil você já tem, que é a dedicação e produtividade naquilo que realmente interessa. Entendi, Felipe. Muito obrigada. De nada, que isso. Ô, Pedrinho, você não quer falar não, velho? Eu achei que você queria falar, Pedrinho. Você estava inquieto aí, velho. Fala aí, lenda. E aí, rapaziada? Então, eu tava com esse mesmo problema da Tati, né? Tipo, muitas coisas para fazer, não sabe o que dá prioridade. E aí, semana passada, eu acabei conversando com o Rafa, ele deu algumas dicas que, inclusive, o Felipe falou hoje na reunião. E, cara, me ajudou bastante aquela conversa com o Rafa. Hoje, aí, você ressaltando, né, e falando as principais coisas de toda essa gestão sobre o tempo, acredito que, tipo, eu já tinha um norte pelo que o Rafa já tinha. Nossa, a gente conversou bastante na semana passada. Então, meio que você veio e fixou aquilo que realmente faz sentido, né, pro agora. Então, eu parar e fazer toda essa lista que, né, que a gente fez aqui que eu fiz no Word, no caso, pegar essa lista, revisar tudo semana por semana, ver se isso está me aproximando dos meus objetivos, né, dos meus objetivos a longo prazo. Se isso estiver me afastando, eu tenho que reorganizar toda a minha agenda, ver o que realmente está me levando mais próximo dos objetivos. E legal. Dúvidas, sim, a princípio não tenho. Não, é legal. Eu lembrei de uma coisa que é interessante, quero passar para vocês. Método simples. Isso daqui é super simples, mas eu adaptei isso daqui de várias ferramentas, tá? Um jeito mais efetivo realmente de ter uma priorização.
Então, tanto a Tati quanto você falaram algo que tem em comum, que é esse excesso de coisas e não sabe o que fazer ou como fazer. Método CDF. Não tem como esquecer. Método CDF. Você vai pegar, pode ser o Word, pode ser o papel. CDF. C, coleta. Coloca tudo no papel. Mas assim, sem julgamento nenhum. Ah, isso é mais difícil, isso é mais fácil. Coloca tudo. Coleta tudo. Desde o comprar o carro até o preciso apagar os e-mails. Coloca tudo. Coloca tal, descarrega, tira tudo da mente. Tira tudo da mente. Então, coleta. Pode ser que a sua lista dê 120 itens. Não ligo. Não tem problema nenhum. Colocou no papel, aí você vai para o D. O D é o desapega. O que você vai fazer no desapega? Você vai selecionar 3. Ah, tem 120. Seleciona 3. Você vai selecionar 3. 3 que realmente são uma prioridade no momento, uma emergência, você precisa fazer. Coletou, desapegou, seleciona 3. Qual que é a vantagem? Já dá o recado para o seu cérebro. Perdão que me ligaram. Qual que é a vantagem? Já dá o recado para o seu cérebro. Não vai ser agora. Estão me ligando desesperadamente. Já sei que é BO. Você está dando um recado para o seu cérebro que não é agora, mas em algum outro momento você vai fazer os outros 118 itens que tem na sua lista. Não se preocupa. Então, a partir do momento que você tiver uma lista cheia de coisa, você vai ter as 3 prioridades, aquilo que você vai fazer, e as outras, sim, em algum momento você vai fazer porque elas já estão na lista. Tá bom? Então, desapegou, selecionou as 3, aí você vai para o F, que é o foco. E aí o foco tem uma técnica que eu não sou muito fã do Pomodoro a todo momento, eu desenvolvi uma técnica que chama ciclo do hiperfoco. Não sei se eu vou conseguir passar basicamente para vocês, mas segue o que eu falei, que era basicamente reduz qualquer tipo de barreira que você possa ter. Então, respira, se concentra, tira qualquer coisa, reduz estímulo, tira celular, modo avião, se possível, respira, se concentra, para por um instante e foca. E aí faz esses ciclos de 25 minutos. Para iniciar, isso é o essencial. O ciclo do hiperfoco teria que fazer uma dinâmica aqui para explicar um pouco melhor, mas o Pomodoro já vai ajudar pra caramba e a ideia do hiperfoco é isso. Parar e fazer durante um tempo focado uma atividade só. Beleza? E aí, rapaziada? Fala. O Andrei tá louco para falar. Fala aí, monge. Será que me escutaram? Andrei, fala aí, velho. Tá doido? Tá doido para falar, homem? Tô quieto, mano. Tava rindo de você, dando risada aí. Não, não tenho nada. Sou uma pessoa totalmente organizada com o meu tempo. Falei com a Manu assim, não, eu vou organizar meu tempo para falar com o Felipe. Faz uns 6 meses que eu tô organizando o tempo. Tão organizado que eu sou. Não, mas tava comentando aqui com a Mari, que a Mari fez, né, com o Felipe ali uma ou 2 reuniões, não lembro. E tava conversando com ela. Realmente, sim, bastante coisa que o Felipe falou é bem interessante. A gente consegue colocar na nossa rotina aqui, né? Tipo, nossa mesmo, assim, para coisas tipo que a gente tem que fazer em casa e tudo mais. Até pensando ali, quando o Felipe falou em papéis, né? Então, tem o papel professor, tem o papel namorado, né? No meu caso é noivo,
né? Não somos mais namorados, mas daí tem papel dono de casa, papel como que é que o Rafa diz, gerência outliers, tem várias outras coisas que a gente tem estudante, né? Ainda não me formei, então tem muitas outras tarefas que tem que organizar, né? E achei bem interessante isso, porque é uma coisa que eu não visualizava. Tipo, então eu sei o que eu tenho que fazer, né? Não, então eu ia pelo que eu achava que era o certo ou a minha prioridade daquele momento e ia, assim, mas realmente nunca fiz essa questão de colocar no papel ali como que seria a minha semana, o que que eu tenho para fazer e tal. Então ia por prioridade mesmo, tipo, da minha cabeça. Então é bem interessante ali o que o Felipe passou, anotei aqui os negócios, conversei bastante com a Mari aqui também. E levei altos puxão de orelha, mas tudo bem. Faz parte. Quer falar alguma coisa? Eu fiz com o Felipe, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu fiz duas reuniões com ele e foi muito bom. Só que é que nem o Andrei começou a falar, né? A gente tem que organizar, que é questão da casa e tudo. Aí eu começo organizada, daí ele ainda não tinha essa visão. Então fica difícil, né, para organizar as coisas quando a pessoa é teimosa, né? Até teve um dia que ele olhou a minha agenda e a minha agenda é toda colorida, assim, né? Ela é agora, né, depois da reunião com o Felipe, ela é toda organizada e ela é toda colorida. Aí o Andrei falou assim: Nossa, essa aí é a tua agenda? Credo. Aí é minha agenda. E é bem organizadinha. Claro que, como o Felipe falou no começo, não é perfeito, né? Às vezes tem um dia ali que eu deixei para descanso, mas daí não rolou, teve que resolver algum pepino, ou aconteceu alguma coisa em casa, enfim. São coisas que vão acontecendo. Mas eu já até consegui deixar os horários para caso aconteça um imprevisto já. Então, tipo, tô organizando aí. Tem muita coisa ainda para organizar, mas acho que tô no caminho certo. Daí agora eu puxei a orelha aqui porque eu já falei para ele já, né? Acho que já faz uns 6 meses, sei lá, não, faz tanto, 5 meses que eu fiz com o Felipe e eu falei para o Andrei fazer. E não fiz ainda, né? Da Show Manu de fala bola. que faz uns 6 meses que falei com o Andrei. Não, é porque é bem importante. A gente não dá, talvez, né? Não sei, antes eu sempre tive agenda, mas não tão organizada. E o que a Tati falou ali é tipo, fazer muita coisa, e às vezes você faz um monte de coisa e não dá valor para as coisas que você está fazendo. E daí você se culpa e fica se cobrando. Então, quando você organiza mesmo a agenda, né, se coloca tudo ali certinho, nossa, as coisas fluem de um jeito assim que é surreal mesmo. Aí eu falo isso pro Andrei também, né, para ver, colocar no papel mesmo, colocar ali na agenda e tal, porque realmente dá resultado. Agora eu acho que Agora você tem ainda respaldo para puxar a orelha que ele já assistiu, então não tem como dar desculpa. Eu vou olhar minha agenda lá, Felipe, daí... eu tenho a de papel, né, agenda física ali e agenda do celular também, 2 agendas ali. Então, ele não tem Mindset, galera, tá tudo no mindset. a cara da Manu ali, ó. Daqui a pouco eu vou receber uma mensagem da Manu, tenho certeza. Show de bola. Mais alguém? Beleza. Cezinha, Tonzeira, Lê, Ju. Cezinha também já estudou bastante sobre, né, Cezinha? Cezinha já tem várias ideias sobre organização também. Quer trocar um pouco, Cezinha? Ixi. Nossa, Boa, legal. Nem precisa. é louco. Eu Legal. eu já tentei vários também, já tentei vários métodos. Hoje eu utilizo uma adaptação do método do Scrum, que
um método mais ou menos do jeito que o Felipe falou, só que nessas divisões de áreas, eu tenho minha área pessoal aqui, profissional e financeiro, e aí eu englobo cada uma. Pessoal relacionamento, pessoal treinos, pessoal saúde, profissional, profissional as áreas que eu trabalho, e o financeiro, tanto profissional quanto investido. E são três colunas, né? A fazer, fazendo e feito. E aí, sempre que... Eu estou achando ainda o melhor caminho, mas geralmente sempre quando eu começo uma, eu tento fazer ela até o final, para daí chegar na terceira coluna ali e colocar ela no feito, aí eu começo uma nova. Mas não É, impede também de eu começar uma, porque a outra tá linkada e de repente eu coloco duas no fazenda, aí já fiz, entendeu? Então é híbrido o negócio. E um negócio que me ajudou muito, mas muito mesmo, no final eu vejo quais foram feitas e aí eu dividi a minha qualidade de tempo, né? Por exemplo, eu gastei muito tempo, gastei muito estresse, gastei muito. É uma coisa que eu não queria fazer, que eu estava procrastinando, daí de repente eu consegui fazer ali, daí era uma coisinha de 10 minutos, mas que eu procrastinei tanto que, pô, valeu bastante de ser feita, sabe? Então eu divido isso em tempo, em pontuações. Uma legal. pontuação de Fibonacci, que é a 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Então, assim, essa foi uma atividade que me durou aí pelo menos umas 8 horas nessa semana. Então, me demandou muito estresse, muito tempo. Então, eu vou lá, coloco mais ou menos o número 13 para mim. Aí, essa foi uma atividade bem de boa, que não demandou muita coisa, mas que eu consegui fazer tranquilamente, assim. Então, eu coloco uma nota 2. E aí, vou colocando em cada tarefa, né? Os valores que elas trouxeram para mim. E, mano, é engraçado que eu tô vendo todo mundo de casaco, aqui dá um calor da porra. E, e aí no final eu vejo como que foi o sucesso, vamos dizer assim, da minha semana. Tem semana que é 26, tem semana que é 32, tem semana que é 48, e aí vem de uma certa constância, assim, nas últimas 4 semanas de estar ali no número de, não um intervalo muito grande, de 45 a 50. Legal. Ixi. Opa, travou ele ou foi meu celular? Por um instante. Acho que foi ele. Ah, Outra vez. Aqui, beleza. aqui tá tanto calor quanto é difícil pegar a internet. Não, beleza. Gente, eu vou precisar ir, que eu tenho aqui tenho uma reunião já marcada, eu vou precisar ir, mas de qualquer maneira, fica o meu contato fica aí com vocês, a gente pode marcar novos encontros. Eu acredito que a ideia principal desse era trazer um tema que pudesse dar um direcionamento, pelo menos um principal, inicial. Essa foi a intenção, mas se tiver qualquer dúvida ou algo que às vezes não ficou tão claro ou que queira aprofundar, a gente pode ir conversando e o que eu tiver de material eu sempre compartilho com vocês. Beleza? Foi top, Fê. Obrigado, mano. Monstro. Fechado. Valeu, gente. Uma boa tarde aí para vocês e bom final de semana também. Pra nós. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.